Fizeram uma pergunta, femininos e masculinos, não falei sobre chakras, nem fiz nenhuma dinâmica. Eu não falei sobre chakras por acreditar que esse já é um conhecimento mais técnico e que levaria a uma exposição mais alongada. E não fiz nenhuma dinâmica porque eu já tinha uma ideia de que iam haver outras dinâmicas. Senão eu faria também. A minha mulher está aqui louca para fazer uma dinâmica. Agora, não dá para deixar de citar, falando do papel aí da violência feminina, o que está acontecendo, e o papel desse homem feminino dentro desse trabalho, né, eu diria o seguinte, assim, vai demorar muito para o mundo mudar, enquanto apenas houver a iniciativa feminina, não é para diminuir, ao contrário, ela é vital, essencial e indispensável. A presença dos grupos coletivos que tiram a mulher de casa e devolvem a autoestima para essa mulher, fazem ela se sentir útil, acolhida, isso é muito importante. Agora, pensem que essa atmosfera não retira o medo do lar. Então a mulher continua saindo e evita voltar para o seu lar, porque o lar é uma atmosfera de medo. Então deve haver a transformação do homem desse lar. É preciso que ele se torne feminino, é preciso que ele reconheça o que é amar de novo, o que é sentar e escutar. E eu diria mais, em setembro eu estive aqui num ciclo de autoconhecimento oriental, e a gente fez uma doação grande para uma ONG daqui que acolhe pessoas dependentes químicos. Eu fui visitar essa ONG. Os dependentes químicos, eu cheguei lá, bom, quando a gente pensa em dependente químico, a gente está muito mais acostumado a pensar em droga, cocaína, essas coisas. E eu perguntei, qual é o tipo de dependência que vocês têm aqui? E ele me disse, olha, 90% é álcool. O álcool está destruindo os lares. O álcool destrói o poder feminino da mulher e do homem. Então, se é para fazer campanha em função dessa harmonia, não tem como tirar a droga. Tem que botar a droga na pauta para ela finalmente sair da sociedade, parar de estragar essa coisa bonita que é essa interatividade entre homem e mulher. Ok? Para poder contribuir. Boa noite, meu nome é Dália. Eu queria, sobre a questão de violência. Eu já vi uma situação assim, muito sobre, por exemplo, perseguição de mulher. Aconteceu comigo, que eu sou estrangeira, eu não posso me esconder naquelas casas que ela citou, mas já tem uma pessoa que me perseguiu em São Paulo, eu não posso abandonar para São Paulo para sempre, por causa desse homem, mas ele ia todos os endereços que eu mudava, ele me vigiava em todos os endereços, mudei mais de uns 5 endereços, de uma casa para outra, de um amigo para outro, de um prédio para outro, um quartinho ali, outro apartamento ali, e sempre eu mudava e o cara achava o endereço, e isso perigoso, porque quando eu cheguei a morar num lugar que era prédio sem teto, temporariamente morava lá, o cara até entrou, tentou me olhar quando eu tomava banho, e claro que eu peguei um negócio de um pau de madeira querendo bater nele, porque invasão de privacidade. E eu queria saber como fazer pessoas que não têm defesa. O governo não vai me defender, eu sou nada para o governo brasileiro, como tem muitas mulheres, por exemplo, bolivianas, essas que escravizadas aí para costurar, elas não têm defesa. O pastoral está tentando ajudar lá em São Paulo, o pastoral de Igreja da Paz, Nosso Senhor da Paz, mas nem dá para ajudar para todo mundo. E que fazer para a mulher que está quase sozinha, só ela e Deus nessa história, para conseguir, porque eu falei para esse homem, não me persegue, falei por bem, apaziguar tudo, para não mexer comigo, por favor, me abandone, eu não quero ser namorado e casar. Ele persegue e até vai nos lugares religiosos onde eu frequento, fazendo escândalo, mostrando faca para os devotos desse lugar, só para mostrar que ele é tipo macho e eu pertenço a ele. E eu nunca pertenci a ele.
assim, e como fazer para afastar essas pessoas, assim, maníacas mesmo, e quando a pessoa não tem proteção de sociedade, nem por dinheiro, nem por lei do governo. Bom, tem a Delegacia de Defesa da Mulher. É uma coisa, né? É porque eu sou estrangeira e pode ir na delegacia, mas o cara é muito inteligente. Ele descobriu todos os endereços. De onde você é? Eu sou russa e ele é peruano. E apesar de estar, eu não sei se ele é legal ou ilegal, mas eu quando tentei, eu até não posso fazer queixa. Eu posso fazer queixa, por exemplo, quando o Mirobão fez queixa, a polícia tentou fazer alguma coisa, mas não conseguia. E esse cara, muito esperto, inteligente, e eu já notei disso, ele perseguia e achava descobrir todos os endereços. Tem um livro interessante do budismo tibetano que fala de um lugar chamado Shambhala. E que Shambhala é a terra pura, a terra sagrada, onde todos vivem bem. Mas que nós só podemos chegar em Shambhala quando não houver medo no nosso coração, porque o medo atrai. A caça atrai o caçador. Deixe de ser caça. Você tem que mudar. Você. Obrigada. Eu queria agradecer. Você já procurou uma secretaria, uma delegacia da mulher? Eu já tentei falar, eu queria, meus amigos, eu pedi para chamar a polícia para cá, quando ele... E me falaram uma coisa muito que assusta mesmo. Polícia só tem direito de prender o cara só quando ele faz a coisa, quando ele estupra a mulher. Entende? Mas antes não pode. A delegacia da mulher especificamente, você já tentou? Ainda não. Tá. Então tente algo, porque as delegacias da mulher estão preparadas para casos como este, né? É um atendimento diferenciado e eu acho que a sua atitude de ter um microfone e denunciar e falar sobre o assunto, eu acho que é por aí, né? Que nós temos que nos expressar e denunciar a violência. É isso mesmo. E se alguém aqui puder fazer alguma coisa, lá em São Paulo, nós vamos pensar o que a gente pode fazer. O que é importante é que tudo isso que tem que mudar é uma cultura de violência para uma cultura de paz. Nós vivemos uma cultura de violência. A violência masculina, a violência do homem contra a mulher é um dos aspectos. Ela se manifesta em toda a nossa sociedade, na maneira que a história da humanidade nos é contada, de guerras e de conquistas, nos ensinam que brigar é bonito, as novelas que nos apresentam, nós temos que ser violentos e seres que fazem intrigas e brigam. Então é toda uma maneira de pensar, e por isso aqui é importante, que chama nova consciência, é como é que eu lido com o mundo e com a dificuldade de uma outra forma. Não é só uma forma feminina, é uma outra forma. É uma forma diferente dessa que nós conhecemos. O que ele falou, quando uma mulher assume um cargo, ela fica masculina porque nós não temos outro modelo. É o único modelo que nós temos. E nós precisamos criar uma outra maneira de nos relacionarmos com o mundo. Uma coisa importante eu corto um relacionamento amoroso que eu não quero no plano psicológico e espiritual. Eu não afasto apenas o físico. Eu gosto de ser amada e perseguida, é uma das coisas que provoca a perseguição também. Não é dizer só ele é louco e tarado. Ele é louco e tarado, mas alguma coisa em mim faz também manter essa chama viva. E como é que eu apago essa chama? Eu não quero ser perseguida. Eu corto este relacionamento. Em qualquer orixá faz isso. Em qualquer centro de psicologia você pode ser ajudado a fazer isso. Você corta essa ligação. Você pode fazer isso. Você também é uma bruxa. Ainda mais que ela chama Gaia. É Gaia seu nome? Gaia? Dária. É uma rosa. Eu achei muito estranho, o nome tão simples e sempre distorci ela. Dária. Linda. Por favor, a próxima. Meu nome é Luciene, eu sou de Pernambuco, sou de Recife. Eu vou fazer mais só um registro, aproveitando essa discussão sobre violência contra a mulher e sobre
a fala da Andréa, que a mulher está com a alma muito ferida. Na minha cidade, lá em Pernambuco, era metropolitana, somente esse mês de janeiro e de fevereiro, nós tivemos mais de 60 mulheres assassinadas. Mais de uma por dia. Então, lá em Recife foram criadas várias formas de ver como acontece a violência. Foram criados fóruns, nós temos vários movimentos de mulheres, elas estão sempre na rua, estão denunciando, estão procurando ver forma de impedir, mas em nível de governo, nós não estamos conseguindo dar conta disso. Então, eu queria só registrar isso, como nós mulheres estamos feridas. São mulheres e crianças sendo feridas na minha cidade. A violência atrai violência. Existe só um caminho, e o caminho é a paz. E nós temos que nos transformar em átomos de paz. Quando um homem chegar bêbado em casa, não vá brigar com ele. Não vá querer bater-se frente a frente. Só existe um caminho, e o caminho é a paz. E nós temos que nos tornar seres de paz. Isso não significa que nós vamos aceitar tudo, mas na hora que um homem bêbado e drogado chegar em casa, ninguém enfrenta bêbado e drogado. Vocês fazem esse pacto comigo? Ninguém vai enfrentar bêbado e drogado. Ela tocou num assunto importante, que é quem é que está nos governando, né? Lembrem que vocês hoje são governados por homens, e vocês podem mudar isso. Vocês são maioria. Vocês são maioria. Vocês podem votar em vocês mesmos. Mudem isso já. Cuidado com os homens disfarçados de mulher que hoje estão no Congresso. Cuidado, são mulheres, mas pensam como homens. Elejam mulheres de verdade. Eu concordo, meu nome é Odésia, sou de Recife, trabalhei na Delegacia da Mulher muito tempo, escrivão de polícia, e quando a Dária falou, me chamou muita atenção, porque em verdade, eu como escrivão, quantas e quantas vezes chegavam as queixas, meu marido está me perseguindo, que a gente fazia? A registrar a queixa, chamava o companheiro, conversava com ele, mas em verdade a gente não podia prendê-lo. A gente conversa, a gente fala, e daí ele ameaça. A gente tenta tirá-la para um abrigo. Quando ele pega, então, não há prisão, porque não houve ainda a ofensa física, só foi a verbal. Só quando há ofensa física é que a gente toma providência. Então, com relação ao que a nossa monja falou, eu concordo plenamente. Existe alguma coisa em mim que há perseguição. O medo. Então, é como a senhora falou, eu sou uma bruxa. Eu sou também uma bruxa. Então, eu posso evitar, mas enquanto policial, não. O policial, infelizmente, ele só assume quando há a ofensa física. Aí a gente manda para a IML, aí a gente prende. Mas, enquanto isso, a gente não pode prender alguém só porque houve uma denúncia de uma perseguição. Infelizmente. As mulheres têm que se organizar e organizar uma milícia, né? Um negócio de força mesmo, porque assim não dá, viu? Precisamos de leis mais justas, de uma sociedade mais justa e de uma sociedade mais solidária. E aí falamos de todos nós, de cada um de nós, de cada uma de nós. Posso dar uma palavra? O senhor pode se referir a quem vai fazer a pergunta? Sobre problema de saúde. Pode? Vamos supor, eu tenho problema de saúde, eu tomo remédios controlados. Tomo diazepam, Giordon, Carnegan, metformina e tomo aquele captopril para a pressão. Aí tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Tem dia que tem gente que me entende, tem dia que tem gente que não me entende. O que é que eu posso fazer?
Também sou poeta e queria fazer um versos elogiando aqui a Nova Consciência. Além de eu ser doente, não posso ter resistência, porque quando eu estou doente, vou para o hospital da emergência, e aqui está meus parabéns para a Nova Consciência. Pois a minha resistência é em cima de uma luz, porque o passo da luta e o progresso é quem traduz que essa nova consciência veio do poder de Jesus. Veio do poder de Jesus e aqui mostra o resultado. Eu quero pedir a Deus com muita tranquilidade, porque eu quero que Jesus perdoe sempre os nossos pecados. Eu digo aqui na sociedade, que eu digo aqui na espada, também digo para amigos e digo para camaradas, quem não der prova nova é a consciência, nós não dá prova para nada. Digo aqui nessa entrada, porque digo do Estado, não sou juiz de direito, promotor nem advogado, mas aqui digo para todos, colega, muito obrigado. Com todo o gracejo, parabéns ao poema. Homens, estão doentes? Entreguem-se às mulheres. Só isso. Eu gostaria de fazer uma colocação, pegando o gancho da nossa irmã que acabou de falar sobre a violência, é a questão de alguns países do primeiro mundo que já adotam uma lei de proximidade. Quando ocorre esses casos de violência, tem uma lei que decreta que o juiz pode decretar que o homem não deve se aproximar aonde a mulher estiver a 200 metros do local onde ela se encontra. Obrigada. Daqui a pouco nós vamos encerrar. Eu queria dizer que tudo isso que parece que nos trouxe a ideia de que nós temos que mexer nas nossas leis no Brasil, nós temos que rever essa posição das mulheres legalmente, das ameaças que são sentidas. Eu acho que esse nosso encontro, como ele cantou também, da nossa nova consciência, a importância que reúne pessoas de todas as religiões e que nós acreditamos que juntos nós podemos, unidos, transformar mais rapidamente por uma cultura de paz, de justiça e cura da Terra. Bem, está na hora de terminar, mas eu agradeço a presença de todos e eu queria pedir uma salva de palmas. Primeiro para a Nova Consciência, segundo para a brava mulher campinense. Obrigada a todos, boa tarde. Por um seringueiro baiano chamado José Gabriel da Costa,
Mestre Gabriel, foi criada na fronteira do Brasil com a Bolívia, no Seringal, e posteriormente registrada em Porto Velho, Rondônia. Essa é a primeira oportunidade de uma apresentação ao público. Embora a União do Vegetal não seja, nunca tenha sido uma religião secreta, mas é uma instituição discreta que não faz propaganda do seu trabalho, mas que está aberta a quem quiser conhecê-la. O tema dessa palestra é União do Vegetal, o reencarnacionismo cristão. O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal é espírita porque professa a crença na reencarnação dos espíritos, na evolução espiritual, na sucessão de vindas à Terra dos espíritos em busca de evolução. Por isso ela é espírita. E é cristã porque crê na divindade de Jesus e no sentido de redenção de sua doutrina. E a União do Vegetal também professa a convicção de que nas origens do cristianismo o fundamento da reencarnação estava presente. No século VI, num concílio em Constantinopla, no ano 553, houve a supressão desse princípio num concílio. É uma história controversa e com interpretações diversas que nós respeitamos, mas temos essa convicção de que a reencarnação é um fundamento divino e que Jesus o expressou. Mestre Gabriel, nós o vemos como um profeta, alguém que veio cumprir na Terra uma missão espiritual. A missão espiritual de recriar esta instituição, cujos fundamentos remontam ao tempo do rei Salomão em Israel, cerca de 950 anos antes de Jesus. O trabalho espiritual da União do Vegetal dá seguimento a um trabalho que o poder superior exerce desde a origem na Terra. É um trabalho que, depois do advento do dilúvio, se reinicia com Noé, passa por Abraão, Moisés, Salomão, Jesus e outros entre estes, citando assim alguns dos que tiveram uma presença marcante e ainda estão na memória da humanidade. Nós cremos que esse trabalho é um trabalho que dá continuidade a essa missão divina na Terra. A União do Vegetal é uma religião identificada com esta nova era da humanidade, esta era de Aquário, uma era profetizada há muito tempo como era de renovação e de espiritualidade. Uma era que nós estamos construindo. Nós, a humanidade, nós da União do Vegetal, nos sentimos como um braço a serviço dessa causa. O tema desta conferência, a nova consciência e a construção da paz com respeito às diferenças, é um tema extremamente rico e que nós, na União do Vegetal, nos sentimos profundamente identificados com com esse tema, porque somos vistos também como excêntricos, diferentes, e o ser humano, ao longo da sua história, tem tido uma reação de violência diante do diferente. As guerras históricas
guerras étnicas, religiosas, culturais, que ainda hoje estão presentes na história da humanidade, resultam dessa estranheza ao diferente. Ainda não chegamos no estágio em que o diferente possa ser visto de uma maneira mais criativa, mais interessante, como busca de crescimento, esse convívio com o diferente, a busca de conhecer algo novo, porque nós temos uma visão parcial da realidade. A realidade, ela é múltipla e ela é abrangente demais para a compreensão de um só. Essa natureza multidiversificada da humanidade, Deus optou pela biodiversidade, a natureza, e nós somos parte dela. A compreensão humana também é diversificada. A soma dessa diversidade permite que nós tenhamos uma compreensão mais ampla da realidade. E é esse o trabalho que nós precisamos desenvolver e que este evento favorece. Aqui nós temos a oportunidade de nos conhecer, de trocar impressões, vivências e visões e compreensões desta realidade. A construção da paz, ela tem como pressuposto essa aceitação do diferente. A união do vegetal é uma religião que tem uma fundamentação, como eu já disse, judaico-cristã, e procura trabalhar o indivíduo na convicção de que a evolução espiritual é simultaneamente um processo individual, porque se dá dentro de cada um, e um processo coletivo, porque se dando dentro de cada um, se dá com todos. O ser humano, quando em algum momento da sua caminhada espiritual, sua caminhada na Terra, se faz algumas perguntas fundamentais. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E o que estou fazendo aqui? Quando essa pergunta é feita, essas perguntas são feitas, começa, ainda que a pessoa não perceba, a caminhada evolutiva, a evolução espiritual. Começa ou recomeça, porque nós professamos essa convicção de que estamos numa sequência de caminhada, de vivências. Uns já caminharam mais, outros vêm chegando, e quem já caminhou mais tem deveres para com os que estão chegando. O conhecimento mais graduado impõe uma atitude de auxílio e de compreensão com quem caminhou menos. E dentro desse trabalho, nós utilizamos em nossos rituais um chá por nome Oasca, também conhecido com o nome de ayahuasca vegetal. Há uma corrente de usuários desse chá que se origina de um personagem chamado Raimundo Irineu Serra, que nos anos 30 do século passado criou uma igreja chamada Alto Santo, que dava e dá o nome de Santo Daime ao chá. Essa corrente religiosa hoje se manifesta através de diversas outras organizações que são chamadas genericamente de Santo Daime, por terem em comum alguns fundamentos e darem esse nome ao chá. A nossa corrente espiritual é outra, não surgiu de dissidência ou nada semelhante. Surgiu na Amazônia, como já disse, nos anos 60, 1961, por intermédio do mestre Gabriel. Nenhum de seus fundadores teve uma vivência no Daime, ou veio de lá, ou trouxe algo de lá. É uma outra fundamentação, como já disse, que é espírita e também é cristã, e hoje está organizada em todo o Brasil. São mais de 100 unidades administrativas,
com os templos e a Irmandade. Hoje, segundo o censo anterior que fizemos, somos mais de 15 mil pessoas. Isso corresponde a cerca de 80% do universo dos usuários do chá ayahuasca no Brasil. E também já está organizada na Espanha e nos Estados Unidos. Há 10 dias houve um acontecimento de grande importância, né, nesse nosso trabalho em busca de institucionalizar o uso religioso do chá, que foi uma vitória da União do Vegetal na Suprema Corte dos Estados Unidos, numa ação movida contra o governo americano em defesa do direito de comungar este chá nos rituais religiosos. E durante 7 anos estivemos sob investigação da Corte Americana, nos submetendo a interrogatórios, investigações e dando explicações, e houve então esse reconhecimento à seriedade do trabalho e o seu sentido benéfico. E nosso trabalho espiritual, eu quero descrever aqui como se processa o ritual religioso da União do Vegetal. Nós temos sessões quinzenais, primeiro e terceiro sábados de cada mês, e nessas sessões elas são abertas aos sócios. A União do Vegetal é uma instituição religiosa que ela não tem, digamos, adeptos no sentido tradicional, são pessoas que se associam e se tornam, portanto, coproprietárias da religião, são corresponsáveis pelo que nela acontece. Existe uma hierarquia a qual todos podem ter acesso. E as sessões de escala então são quinzenais, e existe uma sessão específica para receber pessoas que não conhecem ainda o vegetal, e essas sessões se dão algumas vezes por ano, sem uma periodicidade exata, de acordo com a necessidade da busca, da procura, e são então dirigidas especialmente para essas pessoas que ainda não conhecem o vegetal. Então iniciamos a sessão comungando o chá, e dentro de um ambiente de concentração mental. As sessões são dirigidas por um mestre, que é uma pessoa que tem uma vivência já com o vegetal e um conhecimento da doutrina espiritual. Então, bebe-se o vegetal e, dentro desse ambiente de concentração mental, o princípio psicoativo da bebida, ele começa a se manifestar, e há, em relação ao ayahuasca, um aspecto importante e singular, que de todas essas substâncias psicoativas que há na natureza, o chá ayahuasca é a única que obedece ao comando da palavra. Existem palavras-chave que potencializam o efeito quando é necessário e que minimizam esse efeito, permitindo a quem conduz manter o equilíbrio da sessão. O mestre Gabriel, na sua sabedoria espiritual, deixou algumas palavras-chave e alguns mantras. O termo que nós usamos não é esse, o termo é chamadas. Uso a expressão mantras para tentar trazer para a compreensão como é. São cânticos espirituais que chamam luz e força para a sessão, trazendo o que é necessário para o desenvolvimento da sessão dentro de um ambiente de segurança e tranquilidade. Dentro também dessa busca de garantir um ambiente de segurança, que consideramos fundamental, não se registra na história da União do Vegetal, do uso do chá ayahuasca no ambiente da União do Vegetal, não se registra nenhum problema que tenha gerado qualquer demanda de qualquer espécie, porque existem esses cuidados. Quando recebemos os novatos, que chamamos de adventícios,
temos uma sessão específica e que é precedida de uma entrevista com essas pessoas para saber exatamente o que elas pretendem e para esclarecer algumas coisas fundamentais, que nós não usamos o vegetal adicionado a substâncias proscritas, a drogas, e que o uso do vegetal associado ao álcool ou a outras substâncias, como a maconha, por exemplo, é nocivo à saúde. Nós, ao longo desse período em que o vegetal tem sido utilizado na União Vegetal, em 1985, houve uma proibição do uso do vegetal, exatamente porque as autoridades constataram que vinha sendo usado por algumas pessoas associado à maconha. E então aquilo gerou uma proibição e aquela denúncia aconteceu na sequência de um problema, uma pessoa que desencarnou num determinado lugar por ter feito o uso associado a drogas. Então foi preciso todo um trabalho de esclarecimento, separando o joio do trigo. E então nós sempre fazemos questão de esclarecer que nós usamos o vegetal exclusivamente a união das duas plantas que o compõem, o cipó mariri e a folha chacrona. Também a proibição e o questionamento nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui também, ocorreu em função de se constatar a presença da DMT na folha chacrona. E como ela comparece também no LSD, e isso gerou um questionamento que vem sendo respondido, né, pela área científica, dos que se interessaram e se aprofundaram no exame, que DMT na chacrona, primeiro, não está isolado quimicamente como no LSD, e também ela em sinergia com outras substâncias, então não gera o dano que gera no LSD. A União do Vegetal criou um departamento médico-científico há cerca de 20 anos, que tem estabelecido uma interação, uma inter-relação com o meio acadêmico e científico no sentido de esclarecer e de propor pesquisas. Foi feita uma pesquisa há cerca de mais ou menos uns 10 anos em Manaus, movimentando 9 centros acadêmicos do Brasil e do exterior, a Universidade do Novo México, a Universidade da Finlândia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Manaus, entre outros. E essa pesquisa foi feita com usuários da ayahuasca e de uma mesma família de não usuários, pegando pessoas de uma mesma família do meio rural, do meio urbano, e constatando resultados interessantes que nos surpreenderam assim apenas parcialmente, porque já observávamos algumas coisas assim, de crianças nascidas no nosso âmbito, apresentando, por exemplo, memória mais ativa, mais forte, não é? Uma visão mais otimista da vida, uma série de resultados importantes no sentido de demonstrar o efeito benéfico desse trabalho religioso. Então, esse departamento médico teve e tem essa finalidade de prestar esclarecimentos, porque achamos que esse trabalho espiritual com a ayahuasca, que nós não temos a pretensão de ter o monopólio dele, existem diversas instituições que trabalham com seriedade, com sinceridade e com eficiência, e nós respeitamos e convivemos, não é? Mas nós achamos que esse trabalho ele é importante, é um benefício para a humanidade, e não queremos que ele seja usado de uma maneira que comprometa essa imagem, exatamente nesse período em que procuramos construir uma reputação diante do público, no sentido de que sabemos que o que trazemos tem um sentido diferente.
assusta algumas pessoas, surpreende outras, e isso requer uma paciência, um cuidado, e o melhor argumento para sustentar o nosso ponto de vista somos nós. Daí a importância de nos apresentarmos sem nenhum sentido de propaganda, mas no sentido de revelar o que de fato somos e que é possível obter resultados importantes com um uso criterioso e respeitoso deste chá que consideramos uma dádiva divina, um sacramento. Essa visão da reencarnação, ela que é o tema dessa palestra, a reencarnação, ela permite, é um fundamento que permite compreender o sentido da justiça divina, que cada um de nós é. Somos iguais, mas não estamos iguais, estamos em momentos diferentes de uma mesma caminhada. Sabemos parcialmente a história nossa, não podemos julgar o semelhante porque não sabemos nem a nossa história completa. E Deus é quem sabe essa história completa e que dá a cada um de nós o que cada um de nós está precisando, está merecendo. Essa visão. O trabalho dentro espiritual, dentro da seção do vegetal, como eu iniciei falando, é um trabalho que se dá dentro da concentração mental a partir desse efeito psicoativo do chá, que aguça a percepção, amplia a compreensão, permite receber os ensinos e a orientação com uma clareza maior e aguça os sentidos, o sentir. Mestre Gabriel definia a união do vegetal como a religião do sentir, o sentimento associado ao racional. O racional, isoladamente, ele é limitado. A espiritualidade transcende a racionalidade sem deixar de considerá-la. Ela incorpora a racionalidade, a lógica humana e amplia, dá uma outra dimensão de compreensão. É assim que o trabalho se processa. Esse efeito do vegetal nós chamamos por uma palavra indígena de nome borracheira, que significa força estranha. É uma palavra usada no tempo dos Incas. A união do vegetal, essa ciência sagrada, tem origem em Salomão. Depois de Salomão, ela ressurge no Império Inca. Salomão, cerca de 950 anos antes de Cristo, o Império Inca, ele ressurge por volta do século VI, que a historiografia não oficial não reconhece nessa data a presença do Império, mas é nessa ocasião que ressurge através de um dos momentos em que esse espírito do Mestre Gabriel se apresentou no Império Inca e que ressurge na mesma Amazônia em 1961, recriando essa instituição, sendo que desta vez dando a ela uma presença, uma presença mais institucionalizada e com objetivos de universalidade. A busca espiritual, ela em si é universal, na medida em que cada um de nós busca por essa compreensão da realidade da vida. Então, a religião é um instrumento de religação. A união do vegetal, ela proporciona essa religação com a origem. Daí o seu sentido universal. Como toda religião, ela tem esse objetivo de ir na essência da espiritualidade e convive com o institucional e com as regras de convívio da sociedade. E o cuidado importante é não permitir que o acessório se sobreponha ao essencial. O essencial é a busca espiritual, é o trabalho com cada pessoa. A doutrina da união, ela procura orientar cada
cada pessoa, dentro desse ambiente de concentração mental, do sentir, né, de cada um, mostrando dentro do estado de espírito que a borracheira proporciona, mostrando para cada pessoa, favorecendo com a luz que o vegetal traz, a compreensão de sua missão na Terra, o que vem fazendo aqui, se vem cumprindo, se vem compreendendo o que vem acontecendo com ela, o sofrimento, a alegria, os reveses e os progressos, tudo isso dentro da capacidade de cada um compreender. É uma escola em que numa mesma sala, no mesmo salão, numa mesma sessão, estão pessoas de graduações diferentes, do iniciante ao doutor, todos aprendendo, todos buscando melhorar, progredir e se ajustar à sua missão, que é evoluir espiritualmente. E tudo isso dentro de uma busca de fraternidade e de construção da paz dentro da diversidade. As pessoas que frequentam essa religião, elas não são diferentes das pessoas que estamos aqui convivendo em sociedade. Essa diversidade que há na sociedade, também temos lá pessoas de graduações diferentes e em condições socioeconômicas diversas. E aí também há um dado importante, que a hierarquia se estabelece não a partir de fatores acadêmicos, socioeconômicos, políticos. As pessoas se graduam, chegam aos lugares graças à capacidade que demonstram de percepção da espiritualidade. A União do Vegetal já foi dirigida por pessoas simples na escala econômica, operários, e também por pessoas graduadas, médicos, advogados, pessoas, enfim, que não são escolhidas em função do seu status. Há uma outra referência, e essa referência é dentro da espiritualidade. É um trabalho importante e nós vemos assim que ele, na nossa visão, indica a consistência e a veracidade de múltiplas profecias que têm sido feitas ao longo das últimas décadas a respeito do Brasil, como um país que tem uma missão a cumprir perante a humanidade, um país com um potencial espiritual destinado a ser distribuído para toda a humanidade. A União do Vegetal, na minha visão, é um dos indicadores dessa realidade. A língua portuguesa, como nós já falamos aqui no Brasil, vem trazendo revelações da espiritualidade do poder superior, como em outras épocas, outros idiomas também se prestaram a essa missão, como o caso do hebraico na antiguidade, que resultou nos livros bíblicos que conhecemos até hoje, e outros idiomas, o sânscrito, o português, esse que nós falamos, também tem essa missão a cumprir. O Brasil tem esse compromisso com o porvir da humanidade. Há uma profecia de um padre italiano chamado Dom Bosco, um padre salesiano que viveu na Itália no final do século XIX, e era uma pessoa que tinha uma reputação de santidade pelo trabalho que desenvolvia com menores infratores. Ele era um educador, e ele teve um sonho muito forte que ele escreveu, e um sonho relacionado ao Brasil, que ele não conhecia e com o qual não tinha ligações. Então ele sonhou que ele estava numa festa e se apresentava a ele um rapaz com uma aura luminosa,
e que ele identificou como sendo um anjo e que o convidava a uma viagem de trem pela Cordilheira dos Andes. E ele então acompanha e entra nesse trem. Quando ele entra, ele vê uma corda enrolada com umas indicações de localização. Era o paralelo 34 e um meridiano que eu não estou lembrado o número lá, mas tinha lá, e ele ficou conversando e vendo aquela localização. E o anjo mostrava pela janela do trem a Cordilheira dos Andes, falava do Império Inca, de tudo o que tinha acontecido, e que, quando foi chegando na Amazônia, foi falando que havia uma riqueza imensa naquele subsolo e que ele iria conduzi-lo a um lugar que ia ser uma sede de uma nova era para a humanidade, a reconstrução na humanidade, um outro tempo. E mostra que naquela cidade, em torno dela, seria construído um lago e dali então uma nova era para a humanidade. E ele pergunta quando aquilo ia começar. Ele diz: daqui a 2 gerações, cada geração durando 60 anos, um total de 120 anos, que ele somou ao ano em que estava, 1863, e chegou ao ano de 2003, como o início daquela época nova. E essa cidade, nessa localização que ele anotou, que depois foi divulgado quando morreu Dom Bosco, o governo brasileiro, na época, depois da morte de Dom Bosco, mandou uma missão lá fincar esse marco, que é a cidade de Brasília, lá onde está o Memorial Dom Bosco. Foi construída a cidade, Juscelino resolveu fazê-la dentro dessa visão de futuro, de nova era, de renovação. E apesar de todas as adversidades que nós estamos vivendo hoje no Brasil, o que se percebe é que o colapso de um modelo, de uma concepção, não só aqui, como de um modo geral, não é, se apresenta para a humanidade, e é a crise, o colapso desse sistema que mostra que um novo momento está sendo construído. Isso aqui é a expressão desse novo momento. É uma gota d'água, mas é preciso que de gota em gota isso aconteça. É um novo momento. Enquanto esse mundo aí fora celebra nesse período a carne, o carnaval, nós estamos celebrando aqui o espírito. Isso é importante, mostra um diferencial, um momento diferente, uma energia nova, mais fina na humanidade. A união do vegetal se integra a esse momento e se dispõe a ser um braço a mais na construção dessa paz e dessa época. E estamos hoje em todas as capitais brasileiras, em diversas outras cidades. Somos hoje mais de 100 núcleos no Brasil, mais os Estados Unidos e a Espanha. Aqui na Paraíba, em Campina Grande e em João Pessoa, temos também núcleos de um trabalho já iniciado e em perfeita harmonia com a sociedade e com as pessoas de bem. Nós achamos que nós que nos sentimos e nos colocamos a serviço da construção de uma sociedade nova, fundada na paz, temos que nos aproximar com todas as nossas diferenças e estranhezas e até, digamos, a diferença não precisa ser uma divergência e muito menos um conflito. Ela tem que ser direcionada no sentido da harmonização. As religiões se constroem
a partir de certezas reveladas. Mas essas certezas, elas não podem se transformar em armas. Um fundamento importante na união do vegetal é uma de suas, a única proibição expressa nas leis da união do vegetal é a que diz assim: é proibido portar armas de qualquer espécie no âmbito da união do vegetal. Armas de qualquer espécie. O espírito armado prevenido. Então, esse é um fundamento básico que nós cultuamos, com todas as nossas limitações. Ainda bem, continuamos procurando honrar esse princípio. Então, o que digo, para concluir, é que nós, com todas as nossas diferenças, temos que nos harmonizar e deixar a critério do tempo, que é o grande mestre, nos conduzir um dia a uma só compreensão e uma só convicção, que afinal somos todos um só rebanho de um só pastor. É isso aí.